estava falando sobre cumprir o propósito de Deus, né? Como é difícil a gente cumprir aquilo que Deus nos chamou. Mas quem crê aqui que foi chamado por Deus? Quem crê aqui que tem um propósito de Deus na sua vida? Quem aqui tem um propósito na sua vida? Quero te perguntar uma coisa: quem aqui passa por dificuldade, por problema? Todos nós, né? Todos nós temos dificuldade, todos nós temos problema. Cada um tem um ministério, Deus nos escolheu e foi delegado algo sobre a nossa vida. Alguns já entenderam o propósito, alguns estão tentando cumprir esse propósito de Deus, mas alguns se permitem que a dificuldade atrapalhe o propósito de Deus. Eu queria perguntar mais uma coisa para você: quem aqui está deixando de cumprir o propósito de Deus por causa da dificuldade? Como eu disse no começo, a dificuldade do medo me atrapalhava a cumprir o propósito de Deus. Algumas dificuldades de eu poder estar aqui ministrando a palavra me atrapalhava a cumprir aquilo que Deus realmente me chamou para fazer. Quantas coisas têm atrapalhado você a cumprir o propósito de Deus? Quantas coisas têm nos atrapalhado a cumprir a vontade do Senhor em nossas vidas? Mas nessa manhã eu quero dizer para vocês que Deus vai mudar isso. Você crê? Deus tem algo para nós, para as nossas vidas, que eu também fui muito ministrado aqui para entender e serviu para me impulsionar, que eu preciso cumprir a vontade de Deus e que nada e ninguém pode paralisar isso na minha vida, somente eu. As dificuldades para você cumprir aquilo que Deus te chamou, sim, elas vão vir. Mas eu não posso ficar olhando para os problemas. Eu preciso entender, buscar em Deus, na palavra do Senhor, o que Deus quer comigo. O que Deus quer com você. Amém? Mas para isso, como eu disse, o seu coração precisa estar aberto. Se desligue agora. Se desligue dos problemas. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como que você está por dentro. Como a gente diz, eu não tenho o poder de tocar vocês, mas eu creio que a palavra, ela pode tocar você. Mas se você se manter fechado, se você se manter restrito àquilo que Deus quer te mostrar agora, a atmosfera que Deus quer te levar, como eu disse, você vai sair da mesma forma que você entrou. E talvez você vai sair lá fora e não vai conseguir resolver aquilo que está te afligindo aí, que está te inibindo a fazer a obra do Senhor, que está te inibindo a cumprir as vontades de Deus. Porque fomos chamados, não fomos? Fomos escolhidos. Deus tem um propósito por isso. A palavra diz que Ele me conhecia já do ventre da minha mãe. Então, peraí, por que Deus me chamou? Para me viver, nascer, viver e depois morrer? Não, nesse período até de eu nascer até eu morrer, tem algo que eu preciso fazer para o Senhor. E a cada dia eu tenho buscado em Deus para que Ele me mostre a cada dia aquilo que eu tenho que fazer até que Ele me recolha. Amém? A gente vai aprender um pouquinho do que Deus, ministrou no meu coração lá em 1 Reis 17. Fala do profeta Elias. O profeta Elias, ele aparece confrontando o rei Acabe nessa passagem. Porque o rei Acabe, ao lado de Jezabel, eles haviam inserido princípios que iam contra os princípios de Deus. Eles estavam levando o povo à adoração a Baal. Eles inseriam para o povo que quem regava a terra, que quem era que abençoava a terra, era o Deus de Baal. Então Deus leva o profeta Elias, manda ele levar uma mensagem ao rei Acabe, para que o povo de Israel e aquela nação volte a adoração ao Senhor. Então Elias vem com uma mensagem, lá no versículo 1 diz assim, Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou,
que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. O que o profeta Elias queria dizer com isso? Que toda a provisão daquela terra vinha do Senhor. Que todas as bênçãos para aquela terra eram de Deus. Ele queria que o povo entendesse. Essa mensagem de Elias era um propósito para que Israel voltasse para Deus. Amém? O tema dessa mensagem é: o propósito é maior que a sua dor. Amém? Então, o profeta Elias, ele confronta o rei Acabe, dizendo que não ia haver chuva, senão segundo a palavra de Deus. Ele estava cumprindo o quê? O propósito de Deus. Quem foi que enviou o profeta Elias? Deus. Então, Deus queria que o profeta Elias falasse aquilo para o rei Acabe e para Jezabel. Cumprir um propósito de Deus. Só que, como eu disse para vocês que no começo, é difícil cumprir o propósito de Deus. Quando o profeta Elias ele transmite essa mensagem, isso começa a trazer para ele alguns riscos, Flávia. Começa a trazer para ele, a partir disso, a vida do profeta começou a correr risco de vida. E Deus, ele dá um escape para o profeta, né? Ele fala para o profeta, e Deus manda Elias se esconder no ribeiro, que lá no ribeiro Deus iria sustentá-lo. Não devemos temer ao propósito de Deus, amém? Precisamos cumprir o propósito de Deus. Não podemos correr daquilo que Deus nos chamou. Versículo 3, por favor, Bubi. Deus, a palavra de Deus sobre o que Deus falou para o profeta: retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. 4, por favor. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Não devemos temer aquilo que Deus nos manda fazer. Não devemos temer de cumprir o propósito do Senhor, porque Deus, ele sempre tem um escape para nós. Deus, ele sempre vai dar um refrigério. Mas eu quero destacar algo aqui nesse acontecimento, algo interessante nessa passagem. Lembra que eu te falei, Deus vai falar com você. Talvez você está paralisado, o teu propósito está paralisado. Talvez os teus problemas estão tão grandes, as tuas dificuldades estão tão grandes que você não está conseguindo cumprir aquilo que Deus te chamou. Mas Deus vai falar com você essa manhã, amém? Abre o teu coração. Põe no versículo 7, por favor, Bubi. Atente para essa passagem. E sucedeu que, passando os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Opa, peraí. Quem foi que mandou ele lá para o rio? Quem? Deus. Mas aqui no versículo 7 a palavra está dizendo que o rio se secou. Imagine se Deus está falando para você ir para o rio, que lá ele vai te dar o que beber, você vai beber do rio, e ele vai te dar um alimento. Só que chega lá, o rio seca, devido a não estar chovendo. O que você faria? Eu acho que, no nosso ponto de vista, entraríamos em desespero, ou não? Era a única fonte de água que ele tinha para beber. Para Elias, esse rio era o meio de sobrevivência dele. Para Elias, esse rio trazia tranquilidade. Para Elias, esse rio trazia vida para ele. Para Elias, ele olhava esse rio um mantenedor da vida dele. Era ou não era? Era o único lugar que ele poderia retirar água
para beber. Aí você fala assim, mas como que Deus pede para Elias ir para lá e o rio seca? Deus está falando algo aí. A primeira lição que eu aprendo com isso é que, anote, tá? Nunca coloque o seu coração em algo que vai secar. Nunca coloque o teu coração em algo que é passageiro. A maioria das coisas nesta terra é passageiro. Sofremos muito porque colocamos muito o nosso coração em algo que vai se secar, em algo que vai parar. Quando colocamos o nosso coração naquilo que a gente sabe que vai acabar, a gente vai acabar se frustrando. Quando Deus falou para o profeta, para ele ir para o rio Querite, Deus estava falando assim: aproveita esse ribeiro, beba dessa água, mergulha nesse rio, mas não coloque o coração. Não devemos colocar o nosso coração em nada nesta terra. Bubi, põe em Mateus 6,19, por favor. Olha o que a palavra de Deus diz sobre colocarmos o coração no que passa. Aqui Deus estava falando: não coloca o teu coração em nada que há lá embaixo. Não ajuntes tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. 20. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. 21. Porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O nosso coração precisa estar voltado para Deus. O nosso coração precisa estar voltado para os propósitos dele para a nossa vida. O nosso coração precisa estar voltado para aquilo que Deus tem para nós. Quando eu coloco o meu coração em algo supérfluo, eu corro o risco, como eu disse, de me frustrar. Eu preciso... As coisas desta terra são passageiras, mas as de Deus são eternas. Eu preciso colocar realmente o meu coração nas coisas de Deus. No que você tem colocado o seu coração? Aonde você tem colocado o seu coração? Você tem colocado o seu coração nos seus bens materiais? Ele passa, acaba. Você tem colocado o seu coração em quê? Coloque o seu coração em Deus. Coloque o seu coração nos propósitos do Senhor. Fala: Senhor, o meu coração está voltado para as coisas que estão me tirando a atenção tua. O meu coração está voltado para as situações que me afastam de ti. Peça para Deus: Deus, o meu coração precisa estar focado. O meu coração precisa estar centrado para as coisas do céu e não da terra. Precisamos realmente, verdadeiramente entender o nosso propósito aqui na terra. Quantas pessoas estão necessitando de uma palavra do Senhor? Como o bispo mesmo estava falando, né, dessa moça que deu esse relato. Assim tem muitas pessoas lá fora, mas não, somos egoístas às vezes e deixamos de agradar, de colocar a vontade de Deus para fazer as nossas vontades, para agradar o nosso coração. Coloque o seu coração diante de Deus, para que Deus possa realmente, como diz a palavra, aonde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Então quando você coloca o teu coração em Deus é o seu tesouro, Deus é o seu bem, Deus é aquilo que realmente importa. Amém? Então, primeira lição que eu aprendo com isso: não coloque o teu coração em coisas que passam. Não coloque o teu coração em coisas passageiras. Não coloque o teu coração em coisas que secam. Coloque o seu coração em Deus. E uma coisa interessante também, coloca para mim no versículo 8 de 1 Reis 17, por favor, Bobi. Precisamos estar com o nosso coração voltado para Deus. Então, Deus manda o profeta para o rio Querite. Amém? E
De acordo com a palavra, o rio se seca. Imagina o desespero do profeta. Olha para nós. Entraríamos em desespero ou não entraríamos? Como eu disse, era o único recurso que ele tinha. Era o único lugar que ele podia beber água. Aquilo trazia vida para o profeta. Então eu acredito, com as minhas palavras, que o profeta possa ter entrado em desespero. Só que aí no versículo 8, olha o que Deus fala. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo... Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Todas as vezes que você estiver desesperado, Deus vai ter uma palavra para você. Amém? Todas as vezes, como eu disse, eu não sei como que você está, mas todas as vezes que você se encontrar nas dificuldades, Deus vai colocar uma palavra de direção para a sua vida. Deus vai colocar uma palavra para que você receba um conforto e possa cumprir aquilo que Deus te chamou. Quantas vezes você chegou nessa igreja destruído? Quantas vezes você chegou nessa igreja talvez arrastado, você não queria vir, tanto problema, tanta dificuldade, e chegou diante desse altar, algo foi derramado daqui de cima, e entrou no seu coração uma palavra do Senhor tão forte que você saiu daqui avivado, você saiu daqui e conseguiu resolver as suas dificuldades. Irmão, Deus, não se desespere, Deus sempre tem uma palavra para você. Não busque nas pessoas, não busque no seu vizinho, busque em Deus. Deus vai ter algo para você de refrigério, uma palavra. Eu acredito que o profeta estava desesperado, talvez sem saber o que fazer, confiante em Deus, mas sem saber o que fazer, a carne. E agora? Então veio Deus e a ele uma palavra de Deus, uma palavra de direção, uma palavra de mudança. Mas para que isso aconteça, você precisa estar aberto para o que Deus tem para você. Não se desespere, busque no Senhor. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei o que você está passando, mas Deus tem uma palavra para você essa manhã, amém? Recebe isso. Você mesmo está vendo na palavra que Deus enviou o profeta para aquele rio, e o rio se secou, era a única fonte de vida. Era tudo aquilo que Deus tinha dado para ele. E Deus vem com uma palavra. Deus não vai deixar você sem uma direção. Deus não vai deixar você sem uma palavra. Mas para isso você precisa procurar. Como somos ensinados, a Bíblia é o nosso manual de sobrevivência. A palavra de Deus é que nos dá direção. É a palavra de Deus que vai nos mudar. É a palavra de Deus que nos sustenta. Olha para a sua vida. O que seria de você, talvez com tanto problema? Será que se você hoje não estivesse na presença do Senhor, conhecendo a palavra, você estaria de pé? Eu digo por experiência própria, eu não estaria. Porque o que me sustenta está aqui, ó. É a palavra de Deus. É aquilo que Deus tem para mim. É saber que se eu me firmar, se eu perseverar, se eu buscar o Senhor, a direção dEle, viver o propósito dEle, eu vou viver uma vida eterna com Ele. É isso que me coloca de pé, é isso que me dá força. É saber que quando eu estou com problema, com dificuldade, Deus vem com uma palavra me dando força para continuar. Como eu disse, os propósitos de Deus, eles não são fáceis de cumprir. Olhamos, fomos ministrados também pela vida de um apóstolo Paulo, não fomos? A transformação daquele homem. Ei, deixa eu falar para você, será que o apóstolo Paulo, ele vivia pelo sofrimento dele? Será que o apóstolo Paulo vivia pela dor ou ele vivia por propósito? Ele entendeu de verdade o que Deus tinha na vida dele. Então nenhuma dificuldade, nenhum problema paralisava aquele homem, porque ele entendeu o propósito de Deus na vida dele, o que ele tinha que fazer. Precisamos entender, Deus sempre vai ter uma palavra para você. Está em meio à dificuldade, busca no Senhor, dobra o seu joelho, fala: Senhor, eu preciso de uma palavra para mim, Senhor, eu estou perdido, eu não sei o que eu faço.
Talvez as portas se fecharam para você. Talvez tudo o que você almejava não tem mais. Mas o que eu falo para você essa manhã, Deus tem uma palavra para a sua vida. Amém? Então o profeta Elias foi para o rio Querite, lá na onde que Deus havia mandado, e lá o rio se seca. E o profeta, creio eu, desesperado, né? Procurando talvez uma solução. São palavras minhas, a Bíblia não relata, mas acredito eu que eu me vejo nessa situação, porque às vezes estamos com pequenos probleminhas e entramos às vezes em desespero. Não é verdade? Deixamos de cumprir aquilo que Deus nos chamou, deixamos de fazer a vontade do Senhor, deixamos às vezes até de vir para a igreja porque estamos com dificuldades da nossa casa. Eu não vou para a igreja hoje não, eu não estou bem. Ô irmão, lembra? Deus tem uma palavra para você. Talvez naquele dia que você falou que não queria vir, era o dia que você ia receber a palavra do Senhor, e aquilo ia mudar a tua casa e a tua vida. Os problemas não podem me paralisar. Todos nós temos problemas. Como o pastor Alex disse, aqueles que sobem aqui não são super-heróis ou super-heroínas. São pessoas iguais a mim e a você, que passam por dificuldade, que tem problema financeiro. Mas o diferenciado, o que acontece é que a gente persevera. É preciso perseverança naquilo que Deus te chamou. Porque aqui o profeta poderia ter desistido. Senhor, eu não vou mais não. Não tem água para beber, não tenho mais nada. Mas Deus foi e trouxe essa palavra. E continuando, põe para mim no versículo 9. Olha o que Deus fala para o profeta. Ele vai falar isso para você essa manhã. Só o primeiro ali. Não escutei. Mais uma vez. Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustentasse. Só a primeira parte. Levanta-te. Levanta-te. Deus está falando para você essa manhã. Levanta-te. O inimigo quer te paralisar. O inimigo quer te colocar com seus problemas, te entuchar com seus problemas. E Deus está falando para você essa manhã: levanta-te. Essa é a palavra para você no dia de hoje. Levanta-te. Precisamos tomar posse. Deus não nos quer ver paralisado. Deus está falando para você: levanta-te, meu filho. Levanta-te. Ficar no chão não vai resolver os seus problemas. Ficar aí murmurando não vai resolver os teus problemas. Quando tudo dá errado, a primeira coisa que a gente faz é se abater. Deus está falando para você: levanta-te. Não fique chorando. Tudo o que o inimigo quer de você é que você fique chorando. Gente, deixa eu falar, eu não sou contra nada quem chora não, sabe? Chorar aos pés do Senhor, isso é maravilhoso. Mas o que a gente é contra é que a pessoa fica: ai, eu não aguento mais, só chorando, só chorando, só chorando, só chorando. Em Mateus 5,5 fala que felizes são aqueles que choram e serão consolados. Não é isso que Deus quer para você, porque a palavra de Deus em Salmo 35 fala assim, fomos até ministrados por isso, que o choro pode durar, mas a alegria, Deus não quer te ver chorando a vida inteira. Deus não quer ver você pelos cantos. O que acaba acontecendo com as pessoas, sabe o que é? É porque quando dá tudo errado, as pessoas se fecham, as pessoas se abatem. Deus está falando para você: levanta-te.
Chega, dá um basta nisso. Você precisa cumprir aquilo que Deus te chamou. Você precisa cumprir aquilo que Deus tem para você. Como eu disse, não sou contra as pessoas que choram, mas tem pessoas, eu não sei se vocês conhecem, desculpa, mas que só vive chorando, reclamando, mas não toma posse daquilo que Deus tem para ela, uma palavra. Levanta a tua cabeça, vai para frente. Eu sou contigo. O rio se secou, mas eu vou te mandar num lugar aonde uma pessoa vai te sustentar. Chega, põe um basta. É normal a gente passar por dificuldade. Vou dar um exemplo aqui. É normal a gente fomos criados para perder? Não, né? Fomos criados para ganhar. Mas a nossa vida tem altos e baixos. A gente perde também. Isso é normal. Vou dar um exemplo aqui de um carro. Vamos supor que eu comprei um carro de 100 mil reais. Amém? Só que eu perdi esse carro. Eu perdi. Algo aconteceu, eu acabei perdendo. Eu vou ficar triste ou não? Sim. Quem quer perder 100 mil reais, né, pastora Jéssica? Ninguém quer perder 100 mil reais. Não é verdade? Só o que eu não posso é me paralisar nisso. O que eu não posso é ficar querendo me martirizar com aquilo. Eu perdi. E agora? Eu preciso levantar minha cabeça e seguir em frente. Anote aí o que eu vou falar para vocês. Porque a dor na vida, ela é inevitável. É para todo mundo. Não era para ser, mas é. Mas o sofrimento é opcional. Você sofre se você quiser. Amém? O sofrimento, ele é opcional para nós. Eu opino se eu quero sofrer ou não. Se eu ficar chorando porque eu perdi um carro de 100 mil reais, se eu ficar todos os dias me martirizando, falando, meu Deus, eu perdi um carro de 100 mil reais hoje, amanhã, depois da manhã, depois da manhã, sabe o que vai acontecer? Eu vou ficar preso naquilo. A dor na vida é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Sabe o que eu falo para você? Não foque no problema, foque na solução. Eu não posso deixar o meu problema ser maior do que o meu Deus. Eu preciso focar na solução. O problema ela vai vir, o problema ele vai vir. Só que automaticamente eu preciso pedir direção para Deus e focar naquilo que eu possa resolver o meu problema. Deixa eu falar uma coisa para você. Só ganha força aquilo que você dá moral. Tô mentindo? Só ganha força aquilo que você dá moral. O que não muda a minha vida não merece a minha atenção. Se os meus problemas não estão mudando o meu caminhar, se os meus problemas estão me atrapalhando, eu preciso resolver, mas ele não merece a minha atenção. O meu foco é cumprir o propósito de Deus. O meu foco é cumprir aquilo que Deus me chamou. Amém? Então Deus fala para você essa manhã: levanta-te, levanta-te. Olha, quando Deus fala para o profeta, levanta-te, tem como alguém que está em pé levantar? Não, né? Ele já está de pé. Deus está falando para o profeta: siga em frente, cumpra aquilo que eu te chamei. Amém? Só que aí Deus diz para o profeta para ele ir para Sarepta. Que o que ia acontecer lá? Deus ia sustentá-lo, não é verdade? Acredito eu, Ricardo falando,
que o profeta falou: opa, né, pastora Paula? Agora está resolvido o meu problema. Deus está falando para mim ir para Sarepta, porque lá vai ter uma viúva que vai me sustentar. Põe no versículo 10, Bubi, por favor. Pode ler, por favor. Um vaso e um pouco de água que beba. Ele estava tão certo daquilo que Deus tinha falado para ele, que ele fala para ela, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te num vaso um pouco de água que beba. Deus falando comigo, né? Fala para mim lá na casa da Débora: vai lá que a Débora vai te sustentar lá. Oi, Débora, tudo bem? Não vou falar o nome, né? Oi, rapaz, tudo bem? Então, traz para mim uma vasilha com um pouco de água para mim beber. Para ele estava resolvido o problema. Amém? Só que, põe no 11, por favor. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Olha como ele cria de verdade na palavra do Senhor, naquilo que Deus tinha enviado ele. Ele pediu pão e água. Está resolvido o meu problema. Vou beber e vou comer. Foi Deus que falou, ou não? Foi Deus. Só que no versículo 12, por favor, Bobi. Porém ela disse: vive o Senhor, o teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Você, olhando para essa mensagem, após Deus ter falado para você: sai da onde você está agora e vai para um lugar que eu vou te mandar, que lá vai ter comida e bebida para você. E chega lá, o que que tem? Nada. Ela não tinha nem para ela. Ela não tinha nem para ela. Lembra o tema da ministração? O propósito é maior que a sua dor. As suas dores, as suas dificuldades não podem atrapalhar o propósito de Deus. Aquilo que Deus te chamou, a tua dificuldade não pode atrapalhar. Agora imagina o profeta ouvindo isso. E agora? Ela não tem nem para ela. Mas Deus, por que que o Senhor me chamou aqui? Muitos de nós não pensamos dessa forma. Muitos de nós olharíamos para esse problema e logo entraríamos em desespero. Entraríamos numa situação talvez de se fechar, de choro, de se apavorar. Meu Deus, e agora? Eu saí de onde eu estava, Deus mandou vir para cá, essa mulher não tem nada. Mas o profeta, ele entendeu que ali tinha um propósito de Deus. Deus havia mandado ele ali, como mandou para o rio Querite, e o Querite se secou. E mesmo assim ele deu continuidade no propósito de Deus. E então o profeta tinha entendido. Elias, sabe qual era o propósito de Elias? Alimentar aquela mulher, alimentar aquela viúva. Sabe com o quê? Com a palavra de Deus. Amém? Deixa eu falar um negócio para você.
mesmo com todos os seus problemas, mesmo com todas as suas dificuldades, Deus vai te usar nos propósitos que estão sobre você. Mesmo com seus problemas, o seu propósito não pode ser maior que a sua dor. Elias que ia alimentar aquela mulher com a palavra de Deus. Quando eu me deparar com um problema, quando eu me deparar com uma dificuldade, eu preciso olhar para Deus, não olhar para a dificuldade e perguntar para o Senhor: Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor quer, mas eis-me aqui. Senhor, eu estou cheio de fome, não tenho o que comer na minha casa. Senhor, eu não sei nem o que eu vou fazer para os meus filhos, mas Senhor, cumpre o teu propósito. Faz a tua vontade. Até nas suas dores, você carrega algo que pode mudar a vida de uma família. Amém? Olha que forte. Até nas suas dores, você carrega algo dentro de você que pode mudar a vida de uma família. Precisamos entender, irmãos, o nosso propósito. Como eu disse, pararmos de sermos egoístas. Deus nos chamou porque Ele nos escolheu para morarmos com Ele. Mas até chegar a isso, Deus quer nos usar. Deus quer nos levar adiante, porque muitas famílias precisam de uma palavra de Deus. E você foi escolhido. Então, irmão, não fique chorando porque o seu rio secou. Deus tem uma palavra. Deus quer te levar em lugares que você nem sonha. Deus quer mudar totalmente a sua vida. Mas talvez os seus problemas, os nossos problemas, tenham nos atrapalhado. Deixa eu falar uma coisa para você. Você carrega algo dentro de você que dinheiro nenhum pode comprar. Sabe o que é? A palavra de Deus. Dinheiro nenhum pode comprar o que você está carregando dentro de você. Por que você acha que Deus te traz até aqui todos os cultos? Por que você acha que Deus te leva até as células, todas as vezes que tem células? Por que Deus fala nessa palavra que Ele tinha uma palavra para o profeta? Para nos alimentar, para inserir dentro de nós o propósito dEle, para que a gente venha verdadeiramente entender aquilo que realmente Ele quer sobre nossas vidas. Mas os problemas não podem me paralisar. Você carrega algo dentro de você e dinheiro nenhum pode comprar, que é a palavra de Deus. O propósito é maior que a sua dor. Deixa eu falar uma outra coisa interessante para você. Você não pode viver por necessidade. Você precisa viver por propósito. Sabe um cara aqui que eu vou falar que ninguém conhece, que viveu por propósito? Jesus. Ele viveu ou não viveu por propósito? Qual era o propósito de Jesus? Morrer por nós. Olha, mas em momento algum Ele deixou de cumprir o propósito. As necessidades que Ele tinha não o atrapalhou em cumprir o propósito do Pai. Mas Ricardo, é difícil. É difícil. Mas eu preciso realmente tomar posse da palavra que o Senhor está liberando e entender que eu preciso cumprir o meu propósito. Os problemas, eles não vão acabar, tá? Todos nós sabemos aqui. Hoje você tem um problema, amanhã você vai ter outro, e depois da manhã você vai ter outro. Só que se você pegar o teu problema de hoje e guardar no cantinho e ficar chorando por ele, o de amanhã vai acumular junto com esse, que depois que do outro dia vai acumular junto com outro problema. E quando você olhar, você está tanto tempo preso nos problemas que o propósito de Deus já ficou de lado. Então o que eu tenho para você é: levanta-te.
Levanta-te. Deus tem uma palavra para você. Deus tem algo para a sua vida. Amém? Em Mateus 6,33 disse assim, ó: busque primeiramente o reino dos... Coloque o seu coração lá em cima. Primeiramente é Ele. Primeiramente é o Senhor. Primeiramente o meu coração tem que estar voltado para Ele. Amém? Foi Deus quem nos chamou. Ele que nos levantou como profeta. Foi Ele que nos chamou. Quando o bispo me mandou uma mensagem ontem, dá aquele, né? Que é uma responsabilidade, como o pastor Alex falou. Mas eu fiquei colocando na minha mente que falar assim, foi Deus que me chamou. Deus tocou o coração dele. É Deus que me quer lá em cima. É o propósito dele, eu preciso cumprir. Então eu quebrei essa barreira. Porque aquilo estava me machucando, aquilo estava me destruindo todas as vezes que eu negava fazer algo para o Senhor. Sobre a palavra dele. Mas quando eu fiz isso, Deus me trouxe aqui em cima. Não para a minha glória, não para a minha vontade, mas para a vontade dele. Por quê? Porque eu deixava que as minhas dificuldades, o meu medo, me atrapalhasse a cumprir o propósito dele, me atrapalhasse em estar fazendo a obra dele. Mesmo com problema, mesmo nos faltando as coisas, precisamos continuar acreditando que foi Deus quem nos chamou. Mesmo na dificuldade, Deus quer te usar. A palavra para você hoje é: levanta-te. 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 Repete para o irmão que está do seu lado: levanta-te. Os teus problemas não vão te atrapalhar mais. As tuas dificuldades não vão te atrapalhar mais. Você precisa tomar posse. A ministração que foi trazida pelo nosso sacerdote sobre o nosso coração ser terra fértil, nós precisamos trabalhar isso. Nem toda a terra produz fruto. Talvez às vezes porque não trabalhamos aquela terra, porque talvez não cultivamos ela. Precisamos trabalhar o nosso coração, colocar as nossas coisas. Precisamos viver por Espírito, como Jesus vivia, como Paulo vivia. Precisamos entender. Não podemos simplesmente vir à igreja, sair da igreja, vir no culto de manhã, vir no culto à tarde, vir no culto terça-feira, vir na célula, participar da obra, fazer isso, fazer aquilo, e sendo que eu não estou fazendo nada daquilo que Deus está me pedindo para me fazer. Ricardo, não é fácil eu cumprir o propósito de Deus, mas Deus fala para a gente perseverar, para a gente lutar, para a gente cumprir aquilo que Deus realmente nos chamou. Ei, irmão, a tua casa depende de você, a tua família depende de você. Talvez você está sentado aqui e a tua família não é convertida, mas se você não colocar o teu coração como terra fértil e receber o que Deus está colocando para você, você não vai mudar a sua vida e não vai mudar a vida daqueles que estão lá na sua casa. Precisamos entender de verdade que tudo que desce desse altar, que tudo que jorra desse altar, era para nós transformarmos a nossa vida. Eu também não sou como o pastor Alex disse, não somos super-heróis. Eu não sou super-herói, eu também tenho problema e tenho dificuldade. Como eu disse para vocês, uma dificuldade enorme de estar aqui. Mas eu falei para Deus, eu preciso quebrar isso. Eu quero quebrar porque ardia dentro de mim de eu estar ministrando a tua palavra. Mas o medo me atrapalhava, as dificuldades me atrapalhavam. E eu negava a voz de Deus. Quando eu deixo de fazer algo para Deus, quando eu deixo de cumprir o propósito dele, eu estou negando algo para o Senhor, aquele que me salvou, aquele que morreu por mim na cruz. Levanta-te. Levanta-te. Os teus problemas não podem te atrapalhar. Se coloca de pé. Precisamos entender de verdade o propósito de Deus. Hoje, na minha vida foi quebrado. Hoje isso foi quebrado. Aquilo que me atrapalhava a cumprir o que Deus estava me chamando tinha um tempo, foi quebrado.
Eu tomei posse dessa palavra. Ela falou muito comigo. Era o que eu estava vivendo. Talvez eu estava olhando para o rio que tinha se secado, e Deus ali sempre com uma palavra, e eu com o meu coração fechado para algumas coisas. Talvez não estava entendendo aquilo que Deus realmente estava me chamando para o seu propósito. Mas eu peço para você essa manhã, põe o teu coração agora, cultiva ele, ara essa terra que há dentro de você, para que tudo que sair desse altar seja plantado e se torne um fruto fértil dentro de você. Que a palavra cresça, que você quebre barreiras, que os propósitos de Deus venham se cumprir na sua casa, que você possa realmente mudar a sua casa através das suas atitudes. Toma posse, levanta-te. Não olhe para o problema. Não olhe para o problema. Não olhe para a dificuldade. Deus, Ele quer realmente nos mudar. Ele quer realmente mudar a nossa vida. Ele quer realmente que a gente venha cumprir. Deixa eu falar uma coisa para você, que Deus está colocando aqui, ó. Tem pessoas que é você que vai levar a palavra. Não sou eu, nem mais ninguém, é você. Deus já escolheu. E talvez essas pessoas não receberam uma palavra ainda, porque você está preso na sua dificuldade. Você está preso nos seus problemas e não consegue cumprir o propósito de Deus. Toma posse. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Nada é para a nossa glória. O profeta Jeremias falou para Deus que era gago, era jovem. Deus foi lá e enfiou um rolo de palavra na boca dele. Vai lá, que eu sou contigo. Deus chamou Moisés também. Moisés falou para ele que era gago também. E vai lá que eu sou contigo. Deus chamou Josué. E hoje Deus te chama. Não olhe para a sua dificuldade, mas eu tenho medo, eu não consigo. Você consegue, foi Deus que te escolheu. Feche seus olhos. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória. Detenha, se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem, a Ele mexendo no secreto da gente, lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Não, Ele viu e sabe pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio